Oi pessoal, tudo bem? Será que o português falado aqui no Brasil é o mesmo falado lá em Portugal? Você também já fez essa pergunta? Pois é, hoje eu vou falar aqui um resumo do que aconteceu na história para a gente entender um pouquinho isso, ok? Vamos começar. Bem, primeiramente chegaram quem? Os portugueses em 1500, como vocês sabem. Veja terras, estou a ver umas terras. Onde, Cabral? Onde estás a ver estas terras? Olha lá, que terras bonitas, que terras mais lindas estou a ver. Quando eles chegaram aqui, quem que eles encontraram? Os índios, não é? Então aqui o Brasil estava cheio de índios e precisavam se comunicar. Começou a comunicação então. Esteja a comer queijos. Mandioca. O quê? Não estou a compreender. Aipim. Macaxeira. O que este menino está a falar? Não estou a compreender nada. E assim começaram as primeiras influências do Tupi-Guarani dentro da língua portuguesa. Foi ficando isso, o Tupi, até o século XVIII. Durante 300 anos, a língua falada aqui no Brasil era o Tupi, e era chamada de língua geral até esse ponto. E aí, a partir do século XVIII, que foi oficializada o uso da língua portuguesa aqui. E só que antes também do século ainda XVIII, até esse período, 1.300.000 africanos foram trazidos para o Brasil. Ou seja, também recebemos uma forte influência africana com diferentes palavras, jeitos de falar, né? Nós temos aquele di, né, do bom dia, esse D chiado, veio do africano. O T com I também, que em muitos lugares nós chiamos, também é do africano, principalmente aqui no Sudeste, algumas regiões do Nordeste, aonde é chiado esse di e ti, influência deles. Samba, giló, quiabo, cachumba, moleque, caçula, palavras africanas. Então, quer dizer, já teve uma mudança, porque tínhamos então 13 idiomas: tupi, português e línguas africanas. E também ainda, durante o século XV até o século XVIII, muitos franceses tentaram vir para cá, porque oui, qu'est-ce que c'est? C'est Brasil. Mais especificamente aqui nessa região, nós tivemos uma forte influência francesa aqui no estado do Maranhão, aqui também em Fortaleza, né, no Recife, e isso influenciou o Rio de Janeiro também. Muitas vezes os franceses vieram e tudo mais. Le Brasil, c'est très beau. E aí a gente observa o quê? O R, aquele R francês, está presente fortemente no Rio de Janeiro e em outras regiões do Nordeste. Então, por exemplo, o meu nome, eles com carioca não vai falar Márcia, eles vão falar Márcia. Não vai falar porta, vão falar porta. Então, é diferente. Influência francesa. Em 1800, o que acontece? A corte portuguesa decide vir para o Brasil. Aonde que eles se instalaram? No Rio de Janeiro. Olha, Manuela, estas terras são muito quentes, não vou aguentar ficar aqui muito tempo. Oh, Maria, mas para que esta reclamação, Maria? Nós vamos para Petrópolis, lá tem umas terras fresquinhas. Então, nós observamos o que? Aquele S chiado bem forte, que seria como, por exemplo, R$2, 10 pessoas, né? Às vezes mais forte, às vezes um pouco mais fraco, mas é esse S chiado. E aí tem gente que fala, porque esse S muito chiado é o S falado pelos portugueses. Então, o Rio de Janeiro absorveu muito bem, teve forte influência dessa pronúncia devido à corte ter se instalado lá. Assim também como o uso do tu, né, que eles usam o tu, e aí ficou Rio de Janeiro e foi se espalhando também aqui
por todo o litoral do Nordeste, né? Porque era por onde os portugueses chegavam e se instalavam. Então foi isso, uma grande influência aqui. E por isso que o sotaque carioca, ele acaba sendo bem, né? Ele fica bem diferente, por exemplo, da gente aqui de São Paulo, por exemplo, e Sul, né? De São Paulo, Minas Gerais e Sul. Aí, em 1822, o Brasil se torna independente. E com isso começam a vir quem? Os europeus, né? Em 10 anos vieram 1.400.000 europeus para o Brasil. E aí sim tivemos mais influência de outros idiomas aqui. 30% eram portugueses, 30% eram italianos, 10% eram espanhóis, depois 5% alemães e 5% japoneses. E os outros 20% são de outras nacionalidades que também chegaram no Brasil. Olha só a mistura que nós tivemos, que coisa maravilhosa! Os italianos ficaram, em sua maioria, em São Paulo, né? Ficaram aqui para trabalhar em São Paulo, 70% deles ficaram para cá e muitos migraram para o sul também para trabalhar para cá, mas a grande maioria ficou em São Paulo. Qual é a grande influência do italiano na língua portuguesa? Mamma mia, vamos comer uma pizza, um espaguete, uma lasanha. Vamos plantar uvas para fazer um vinho. Giovanna, traga o vinho, Giovanna. Ma que? Não foi essa a influência dos italianos, somente essa influência. Essa influência culinária e dessas palavras foi no mundo todo, não é verdade? Mas a gente acredita que a maior influência dos italianos aqui é o que? É justamente esse movimento com os braços, com as mãos, que nós acabamos também falando muito com as mãos e acreditamos que é por causa disso que eles trouxeram isso pra gente, esse jeitinho de falar. Bem, então concluindo, é o mesmo idioma? Claro que sim, é o mesmo idioma. Se a gente pega para ler, é a mesma coisa. Tem algumas variações que podem ser de vocabulário, pode ser alguma construção, né, pronominal que é um pouquinho diferente, mas são detalhes. Eu costumo dizer que é a mesma diferença que a gente pode perceber no inglês britânico e no inglês americano. É inglês, mas com suas peculiaridades. Aqui é a mesma coisa, só que com uma pronúncia diferente, com umas palavrinhas também diferentes, mas sempre o mesmo idioma, ok? Bem, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de clicar em gostei pra mim. Compartilhem o vídeo para que todos conheçam um pouco mais sobre o nosso país e a nossa história. E beijo grande. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.